Disseram-me que estamos todos no mesmo barco, que eu não ficasse preocupado com alguns estragos, só até que analisando eu escureço os fatos. E há 5 séculos disseram isso aos ancestrais escravizados. Desta Lagoas, que foi o berço da nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Esse é o podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL. Eu sou Lucas Cupertino, estudante do curso de História da UFAL, e no episódio de estreia do nosso podcast Palmares FM, temos a alegria de trazer até vocês, neste 20 de novembro, uma palestra de Clóvis Moura, sob o título A Formação Social Palmarina, realizada em 1981, no auditório da antiga reitoria da UFAL, na Praça Sinimbu, durante o primeiro simpósio nacional sobre o Quilombo dos Palmares, sob a mediação de Décio Freitas. A gravação faz parte do acervo do NEABI, UFAL. Moura. Antes de passar a palavra ao historiador Clóvis Moura, quero registrar algumas novas presenças entre nós e que nos venham honrar e conferir brilho ao nosso simpósio. É a presença da senhora Madeleine Senghor, embaixatriz do Senegal. A presença do senhor Marquili Gassama, encarregado de assuntos culturais da Presidência da República do Senegal, e que viajou de Dakar especialmente para participar do nosso simpósio. Assinalo também a presença da notável e querida artista brasileira Zezé Mota. Quase seria necessário fazer a apresentação de Clóvis Moura, mas cabe dizer algumas palavras sobre a sua personalidade e a sua produção como cientista social. Clóvis Moura é, sem favor, um dos mais competentes e fecundos trabalhadores no campo das ciências sociais no Brasil. Sua obra, afora o seu valor, é muito abundante no campo da historiografia, da sociologia, da antropologia, do folclore, sempre voltado para os aspectos e os interesses das classes populares. Como historiógrafo, Clóvis Moura se destaca como um dos pioneiros da historiografia do negro, especialmente das revoltas escravas do Brasil. Seu livro Rebeliões da Senzala, que agora sai em nova edição, é a primeira obra de conjunto que se fez no Brasil sobre as revoltas escravas em nosso país. Não é evidentemente completa, mas foi a primeira vez que se traçou um panorama de conjunto sobre as revoltas escravas e contribuiu este livro poderosamente para chamar a atenção sobre este assunto. Todos nós que trabalhamos nisto fomos influenciados por este livro de Clóvis Moura. Eu particularmente, pessoalmente, é ele, portanto, uma das expressões mais significativas da cultura brasileira. Com a palavra, Clóvis Moura. Meus amigos, inicialmente, eu quero dizer que depois do que o Décio falou a meu respeito, eu fico com receio de decepcioná-los. Porque ele me colocou assim num pedestal, não é? Que, evidentemente,
é uma imagem que ele tem da minha pessoa, mas possivelmente com a generosidade dos amigos. De qualquer maneira, eu quero dizer que vou fazer um trabalho, ler um trabalho que me parece uma proposta de rediscussão da República de Palmares. O tema que me foi dado é a formação social de Palmares. Eu pus um subtítulo que é Esboço de uma Sociologia da República de Palmares. É exatamente sobre isto que eu vou tentar ler o meu trabalho para vocês nesta manhã tão gostosa de Maceió, cidade que eu, pela terceira vez, visito cada vez com mais prazer e cada vez com mais vontade de voltar. Conseguisse uma aproximação satisfatória com o tema sobre o qual nos propusemos falar é muito difícil. Uma série de razões contribui para que, à medida que nos integramos na análise e interpretação internas da República de Palmares, nos deparemos com barreiras de ordem informativa, ideológica e metodológica, sem contarmos aquelas mais comuns, que surgem e se cristalizam em face de uma memória histórica e sociológica desfigurada e reificada pela maior parte dos cientistas sociais acadêmicos que analisam o tema. Isto é compreensível se levarmos em consideração que a maioria esmagadora da documentação que se conhece sobre Palmares é aquela fornecida pelo dominador, isto é, não temos outro código de informação, a não ser aquele que os seus destruidores nos oferecem. Desta forma, o cientista social não acadêmico tem de se postar em uma posição muito cautelosa, a fim de reinterpretar criticamente esses documentos, sabendo discernir até onde vai a fantasia ocasional, o interesse ou a ideologia repressora na elaboração do seu texto e onde se situa a veracidade do fato narrado e ou interpretado. Achamos, por isto, que ainda não podemos, a não ser com muita cautela, elaborar uma interpretação sistemática da realidade social de Palmares, a sua estrutura interna, o seu dinamismo e o ritmo desse dinamismo, a não ser de forma aproximada. Outros obstáculos se somam a estes. Um deles foi a destruição quase total da primitiva população de Palmares, ou o seu envio para outras áreas depois de sua derrota, o que proporcionou a criação de um vácuo da memória histórica, fato que impede o pesquisador de recolher na região informações orais, tradições, lendas e mitos capazes de dar uma representação simbólica do que os atuais ocupantes das terras da região possuem do fato histórico. Finalmente, por ser Palmares uma república que seguiu a tradição africana, tinha uma estrutura de transmissão do pensamento, comunicação e experiência grupal fundamentalmente orais. Na África, a tradição oral é praticamente responsável pela transmissão da memória coletiva. Vários gêneros de comunicação neste nível existem para que isto possa ser realizado. Temos a poesia, forma de expressão mais frequente. Refere-se quase sempre ao passado da África, às civilizações que se sucederam e às culturas que lhe davam suporte. 2. O conto, que são grupos de fábulas, lendas, mitos, intercalados com fatos reais, terminando o narrador ilustrando com um preceito moral. 3. Os provérbios, máximas populares que exprimem através de imagens uma regra de conduta ou conselho. 4. O ditado, que difere do provérbio, pelo fato de ser uma sentença que expressa o ideal de uma conduta moral. Outras formas de literatura oral africana são os poemas cantados, alôs,
as adivinhações, os cantos e coros religiosos, as canções de invocação mística e cenas da vida cotidiana. Os depositários dessas tradições nas sociedades africanas poderão ser enumerados da seguinte forma: os detentores da autoridade política, os nobres, os chefes de cultos e os velhos contadores. Evidentemente, não há possibilidades de se verificar até onde Palmares reproduziu integral ou parcialmente essa estrutura de comunicação oral, a sua oral africana no seu território, mas será interessante, ao se estudar a sua realidade social, levar em conta que, ao que tudo indica, este código se conservou, pelo menos parcialmente. Quebrada em Palmares a continuidade das organizações, segmentos ou pessoas que funcionavam passando a experiência comunitária de geração a geração, extinguiu-se praticamente essa memória coletiva, sem deixar vestígios significativos no presente. De tudo isto, surge a dificuldade de se conseguir aquilo que poderíamos chamar de uma visão exata da estrutura e da dinâmica da República de Palmares. Finalmente, como o coroamento dessas dificuldades a todo um passado de historiografia tradicional, conservadora e ideologicamente comprometida e que procura esconder ou escamotear o verdadeiro significado e a importância sociológica, histórica, política e humana que foi Palmares, apresentando tão importante fato como sendo apenas um vale-a-culto de bandidos imaginais. Para fazermos uma análise sociológica da estrutura da República de Palmares, teríamos de aceitar um desafio que não cabe ser enfrentado, senão parcialmente, no atual estágio em que estão os estudos palmarinos. Se objetivássemos fazer um trabalho sistemático, o que não é o nosso caso, abordando essa dinâmica decorrente da sua estrutura, teríamos de estudar as suas técnicas agrícolas e outros tipos de produção, o que, especialmente como se realizava essa produção, a interação do núcleo dirigente com camadas e ou grupos de poder da sociedade colonial, a interação dos palmarinos com os escravos e negros dos engenhos e fazendas, a dinâmica interna da República, língua falada, estrutura organizacional do núcleo dirigente, forma fundamental de propriedade, organização familiar, sistema de parentesco, religião predominante, estratificação social interna, formas de dominação e subordinação fundamentais, estrutura do grupo religioso, existência ou não do feiticeiro com o monopólio do sagrado, organização militar e sua hierarquização interna, nível de poder político desse núcleo militar, sistema de distribuição dos excedentes, etc. Como se pode ver, por esta simples enumeração evidentemente incompleta, a tarefa seria impossível de ser realizada, pelo menos por uma pessoa, no espaço de uma conferência. Evidentemente, para que isto acontecesse de maneira satisfatória, seria necessário um trabalho de equipe que pesquisasse em cima de novos documentos e que fosse, ao mesmo tempo, seguidora de um método dinâmico, dialético, capaz de penetrar na essência dos fatos e perceber a interconexão de cada um, a sua hierarquização e a importância deles nessa dinâmica. Uma tentativa de descrição inicial da economia de Palmares deverá começar, segundo pensamos, por um inventário das terras, suas qualidades e limitações para a prática da agricultura, recursos hidrográficos, vegetação, fauna regional e grau de pluviosidade, entre outras coisas. Evidentemente que isto seria uma preliminar necessária para se ter uma ideia da base física da República, embora, conforme posteriormente procuraremos analisar, não é isto o determinante na organização e desenvolvimento da República, pois outros elementos de ordem social, econômica e cultural é que irão dar conteúdo à dinâmica dessa realidade. Segundo a maioria dos que escreveram sobre Palmares, a República estava situada
em uma das regiões mais férteis da capitania de Pernambuco, na região atualmente território do estado de Alagoas. Para Edson Carneiro, aspas, a região era montanhosa e difícil, cúmulos, colinas, montes, montanhas, rochedos a pique, se estendiam a perder de vista. Vinha desde o planalto de Garanhuns, no sertão pernambucano, atravessando várias ramificações dos sistemas orográficos central e oriental, até as serras dos Dois Irmãos e do Bandanal, no município de Viçosa, Alagoas, compreendendo, entre outras, as serras de Cafuxi, da Jussara, da Pesqueira, do Comanti e da Barriga, o Outeiro da Barriga, onde se travou a maior parte dos combates pela destruição final do Palmares. Fecha aspas. Décio Freitas, mais abrangente, descreve a região como, aspas, uma faixa litorânea com 230 quilômetros de extensão, um planalto de pouca altitude, ladeando a nesga do litoral e uma área mais ou menos considerável de terras altas. A costa baixa, sem acidentes e batida por vagas oceânicas, não é convidativa à navegação, sendo a ponta de Jaraguá o único ancoradouro seguro em todo o trecho de Recife, para baixo até a Bahia. Os rios que vazam para o mar são represados pelos alísios atlânticos, o que explicaria a formação de inúmeras lagoas características da região. Ao se refugiarem nos Palmares, os escravos tiravam partido do tipo de região que em todos os tempos constituiu o ponto forte das classes subalternas quando se sublevam à montanha inóspita, precisamente porque ali não chega o braço do Estado, ou pelo menos só chega com grande dificuldade. Fecha aspas. Sumariamente descrita a região em que se realizava a República de Palmares. Vejamos agora como os seus habitantes chegaram e se multiplicaram nessa área. Rocha Pita diz que foram quase 40 negros da Guiné, dos engenhos do Porto Calvo, no início. Depois, em bandos e de forma constante, homiziando-se nas matas de Palmares, que iniciaram a República. Aproveitando-se da impenetrabilidade da floresta e também da fertilidade das terras, da abundância de madeira, caça, facilidade de água e meios de defesa da região, foram se aglomerando, reunindo gente e aumentando a sua população. O crescimento demográfico da República continua a partir desse núcleo básico, ininterruptamente, apesar do desgaste que as perdas em ações militares para a defesa do reduto proporcionavam. Diversas situações surgiram, permitindo, por outro lado, o aumento das fugas que iriam fazer engrossar a sua população. Uma delas foi a ocupação holandesa em Pernambuco, fato que desarticulou e desorganizou as estruturas de dominação nativas e portuguesas, criando condições para que os escravos, aproveitando-se dessa situação, fugissem para as matas, especialmente para Palmares. Além das fugas desses escravos dos engenhos, havia, para aumentar a sua população, o ingresso no território palmarino, integrando-se na República de índios, salteadores, entre aspas, fugitivos da justiça, de um modo geral, e elementos de todas as etnias que se sentiam oprimidos pelo sistema escravista. Certamente havia também brancos e brancas, pois de outra forma não se explicaria a existência, em 1644, entre os aprisionados por Rodolfo Baro, de, aspas, alguns mulatos de menor idade. Os assaltos que eram feitos às populações locais. Certamente os negros palmarinos raptavam não apenas negras, mas brancas também. Fala-se que Zumbi tinha entre as suas mulheres uma que era branca. Devemos notar, a respeito, que o problema do equilíbrio entre os sexos em Palmares deve ter sido muito sério, pois na seleção que o sistema de importação de negros realizava para o suprimento de escravos no Brasil, a proporção de mulheres era bem menor que a de homens, calculando-se, segundo estimativas, de 3 para 1. Desta forma, para que se estabelecesse um equilíbrio sexual relativamente estável
levando-se ainda em conta que Palmares era uma república poligâmica, a necessidade de se conseguirem mulheres fora da reprodução natural do reduto era imperativo. O certo, porém, é que através do crescimento vegetativo e do rapto de mulheres, da adesão de escravos, dos engenhos, do aprisionamento de escravos passivos, a população de Palmares chegou a ter entre 20 a 30 mil habitantes, população que no nível de povoamento da época era desafiador. Transformou-se Palmares no mais sério obstáculo ao desenvolvimento da economia de escravismo colonial da região. Como a região, na época, era mais importante para a prosperidade desse tipo de economia, podemos aquilatar a preocupação que Palmares representava para as autoridades da metrópole. Montada deste binômio território-população, é que a sociedade civil de Palmares se estrutura. Organiza-se, criando um espaço humano dentro do espaço físico. Por diversas circunstâncias, os quilombos, ou cidades, da República de Palmares começam a se formar, de acordo com o processo de desenvolvimento e diferenciação da divisão do trabalho internos. Surge, em consequência, da diversificação de funções das várias camadas do sistema produtivo, quilombos que tinham atividades sociais específicas. Assim, segundo o documento aproveitado por Edson Carneiro, e que usamos agora, era a seguinte a distribuição territorial dos principais quilombos que constituíam a República. A 16 léguas de Porto Calvo ficava o quilombo de Zumbi. A 5 léguas mais ao norte, o mucambo de Acotirene. A leste destes, 2 mucambos chamados das Tabocas. 14 léguas a noroeste destes mucambos, o de Dambrabanga. 8 léguas mais ao norte, a cerca de Subupira. 6 léguas mais ao norte, a cerca Real do Macaco. 5 léguas ao norte, a oeste, o mucambo de Ocenga. A 9 léguas de Serinhaém, para noroeste, a cerca do Amaro. A 25 léguas das Alagoas, para noroeste, o palmar de Andalactuxi, irmão de Zumbi. A 25 léguas a noroeste de Porto Calvo, o mucambo de Iacualtuni, mãe do rei, afora outros menores espalhados no seu território. Sabendo-se que légua é uma velha medida portuguesa que corresponde a aproximadamente 6 quilômetros, podemos calcular aproximadamente a extensão política da República. Edson Carneiro avalia em 27 mil quilômetros quadrados a superfície de Palmares. 3. Como se articulava, do ponto de vista linguístico, a população de Palmares? Décio Freitas diz que a língua era, aspas, basicamente o português misturado com formas africanas de linguagem, fecha aspas. Pensamento idêntico ao de Edson Carneiro. De fato, embora em uma expedição fale-se no envio de um língua intérprete para falar com os palmarinos, todos os elementos indicam que o português foi a estrutura linguística que absorveu as palavras de origem africana que os negros usavam para se comunicarem. Tem-se como quase certo que a maioria esmagadora dos negros habitantes da República era de origem banto. A professora Ieda Pessoa de Castro, em trabalho especializado em etnolinguística, mostra a precedência da importação banto em relação aos negros de outras partes da África. Desta forma, na época da formação de Palmares, a importação de negros para a lavoura escrava, especialmente na área de Palmares, era basicamente banto. O gráfico seguinte demonstra a realidade deste argumento. Eu vou aqui ler o gráfico, porque não dá para a gente projetar. Atividade principal, século de importação maciça. Na agropecuária, no século XVI, para a agropecuária, a importação é totalmente banto. No século XVII, é banto e jejimina.
No século XVIII é banto e jejimina. Na mineração, no século XVI não há, século XVII não há, no século XVIII é banto e jejimina. Agricultura, século XVI, banto. Século XVII, banto e jejimina. XVIII, banto, jejimina e Nagu e Urubá. No século XIX, Nagu e Urubá e Alçá. Serviços urbanos, século XVI não há, século XVII não há, século XVIII não há e século XIX. Nagu e Urubá, jejimina, Alçá e banto. A mesma autora escreve que, aspas, no que concerne a influência dos povos de língua banto, ela foi mais extensa e penetrante, por também mais antiga no Brasil. Isto se revela pelo número de empréstimos léxicos de base banto que são correntes no português do Brasil em geral, uma média de 71%, e pelo número de derivados portugueses formados de uma mesma raiz banto, inclusive os de conotação especificamente religiosa, sem que o falante brasileiro tenha consciência de que essas palavras são de origem banto. Exemplos: cacunda, corcunda, caçula, fubá, andu, giló, carimbo, bunda, quiabo, dendê, dengo, etc. Fecha aspas. Em outro trabalho, Os Falares Africanos na Interação Social do Brasil Colônia, Ieda Pessoa de Castro escreve que, aspas, os empréstimos léxicos africanos no português do Brasil, associados ao regime da escravatura, são em geral étimos bantos, quilombo, senzala, mucama, por exemplo. Depois, zumbi ou gangazumba, nomes dos líderes de Palmares, é título tradicionalmente atribuído a chefes locais do domínio banto. Sobre um outro plano, os folguedos tradicionais brasileiros, que portam nomes denunciando influência banto, tais como quilombos, congos, moçambiques, são atestados em diferentes zonas rurais do Brasil. Finalmente, em sua comunicação ao segundo Encontro Nacional de Linguística, Ieda Pessoa de Castro afirma que, aspas, nessas, as senzalas, onde se misturavam africanos de diferentes procedências étnicas a um contingente de indígenas, a fim de evitar rebeliões que pusessem seriamente em perigo a vida dos seus proprietários, numericamente inferiorizados e estabelecidos em áreas interioranas e isoladas, a necessidade de comunicação entre povos linguisticamente diferentes deve ter provocado a emergência de uma espécie de língua franca, que chamaremos de dialeto das senzalas. Como vemos, a evidência ponderável, histórica, sociológica e etnolinguística de que os bantu influenciaram decisoriamente da língua falada de Palmares, criando aquilo que poderíamos chamar, pelas mesmas razões etnolinguísticas e sociológicas apontadas pela professora Ieda Pessoa de Castro, de dialeto dos quilombos, como sendo o código de linguagem através do qual eles se comunicavam. Vejamos agora como se estruturava e articulava a economia de Palmares. Devemos dizer que vamos sumariar aqui, em primeiro lugar, o que se produzia, em segundo lugar, como se produzia na República. Achamos que no sistema produtivo de Palmares há inicialmente uma fase basicamente recoletora, fase que, aliás, não desaparecerá, permanecendo em forma subsidiária durante toda a evolução de sua economia. Caça e pesca, fundamentalmente, são conseguidas pelos palmarinos, além de frutas, vegetais medicinais, óleo de palmeira, frutos como a jaca, manga, laranja, fruta-pão, coco, abacate, laranja-cravo, cajá, genipapo e outras nativas, servindo para a sua alimentação. Além disso, a caça era facilitada pela abundância de animais na região, diversos gêneros de onças, anta, raposas, veados, pacas, cutias, caititus, coelhos, preás, tatus, tamanduás, coatis e inúmeras outras espécies,
davam base de alimentação através da caça, capaz de suprir a população da República, pelo menos no seu início. Além desse setor recoletor, devemos destacar outro, o artesanal, no qual eram produzidos cestos, pilões, tecidos, potes de argila e vasilhas de modo geral. Esse setor artesanal era o que produzia também grande parte de material bélico usado, facas, flechas, arcos e outros instrumentos venatórios de guerra. Havia ainda a produção de instrumentos musicais, cachimbos de barro para fumar maconha, além de objetos de uso cotidiano. Com o aumento progressivo da população da República, a sua diversificação social e uma estratificação maior nos diversos segmentos que a compunham, essa economia simples foi, paulatinamente, substituída pela agricultura intensiva, ficando apenas como atividade complementar o setor recoletor e artesanal. Usando técnicas de regadio trazidas da África e uma longa experiência agrícola, os palmarinos se transformaram em agricultores. Posteriormente, veremos como essa mudança no sistema de produção alterou os outros níveis organizacionais da República. O certo é que, a partir de determinado momento, Palmares passa a ter uma economia fundamentalmente agrícola, criando, inclusive, excedentes para redistribuição interna e externa. A base desse trabalho agrícola era a policultura produzida intensivamente. Plantavam principalmente o milho, que era colhido 2 vezes por ano. Depois da colheita, descansavam 2 semanas. Plantavam ainda feijão, mandioca, batata doce, banana, pacova e cana-de-açúcar. Isto constituía a produção da agricultura palmarina, sendo um excedente distribuído entre os membros da comunidade para as épocas de festas religiosas ou lazer, tempos de guerra ou trocado com vizinhos por artigos de que a República necessitava. Quanto à forma como se produzia, podemos dizer que era um sistema de trabalho que se chocava com o latifundiário escravocrata que existia na colônia. Comentando esta forma comunitária de produção, do Vitiliano Ramos assim se expressa, distinguindo muitas roças ou plantações onde abundavam bananeiros e canaviais, o cronista Blair implicitamente destacou como curiosidade específica dos quilombolas, em oposição com o sistema de sesmaria que imperava nos engenhos. Sob a exploração holandesa, uma forma diferente de cultura, denunciadora de trabalho individual e não de trabalho por turmas, como se fazia nas terras dos engenhos. Não somente isto, a plantação variada de diferentes espécies, onde abundavam bananeiras, pacovais e canaviais, e na Lavoura do Rei, uma roça muito abundante, que tanto pode ser compreendida na variedade da plantação abundante, como na extensão da área plantada, embora a expressão seja limitada. Uma roça, como pode exprimir a ignorância do cronista quanto ao nome da plantação. O fato real, contudo, é que a Lavoura do Rei era diferente na forma do trato da terra, das lavouras dos habitantes, que constituíam muitos roçados com variados produtos, e ao rei resultava uma roça muito abundante, prometedora de farta colheita em várias espécies de produtos. Esta forma de cultura, continua o mesmo autor, introduzida nos quilombos, ganha consistência definitiva e afirma-se como característica social em confronto à relação geral anotada por Blair. Arrumamento de 2 fileiras de casas, cisternas, um lago para exercícios, a Casa Grande do Conselho, as portas do Mucamo, paliçadas e fortificações. Isto porque havia entre os seus habitantes toda sorte de artífices, os aldeamentos, um aldeamento progressista. Concluindo, afirma, disso se deduz que os quilombos, ao repudiar o sistema latifundiário dos sesmeiros, adotam a forma de uso útil de pequenos tratos, roçados, base econômica da família livre, que o excedente da produção era dado ao Estado,
como contribuição para a riqueza social e defesa do sistema, que a solidariedade e a cooperação eram praticadas desde o início dos quilombos, que deve remontar aos princípios do século XVII, que a sociedade livre era regida por leis consagradas pelos usos e costumes, que não existiam vadios nem exploradores nos quilombos, mas sim uma ativa fiscalização, como só é acontecer nas sociedades que se formam no seio de lutas contra formas ultrapassadas de relações de produção, que em 1697 já existiam nascidos e crescidos habituados àquele sistema nos quilombos, 3 gerações de brasileiros natos, somando provavelmente a população de 16 aldeamentos para mais de 20 mil indivíduos. Esta forma de organização dava, como consequência, uma economia de abundância. É outro estudioso do assunto, Décio Freitas, mais uma vez, que a caracteriza da seguinte forma: fazia um largo consumo de bananas pacoba abundantes na região, criavam galinhas, suínos, pescavam e caçavam, mas fato singular, não criavam gado a despeito das excelentes pastagens de certas áreas da região, por eles diretamente controladas. E acrescenta mais, é que nas comunidades negras reinava a fartura que oferecia um vivo contraste com a perene miséria alimentar da população do litoral, a abundância da mão de obra, o trabalho cooperativo e a solidariedade social haviam aumentado extraordinariamente a produção. O superproduto social se tornara abundante. Depois de alimentada a população, atendidos os gastos coletivos e guardadas em celeiros as quantidades destinadas às épocas de más colheitas, guerras e festividades, ainda sobrava algo para trocar por produtos essenciais das povoações luso-brasileiras. O caráter nitidamente antieconômico do sistema escravista é ilustrado por esse contraste entre o rendimento do trabalho do negro quando livre e quando escravo. Era por ser escravo e não por ser negro que ele produzia pouco e mal nas plantações e nos engenhos. Fecha aspas. Analisemos agora quais eram as relações de produção que caracterizavam Palmares e alguns aspectos superestruturais. Décio Freitas, mais uma vez, tem de ser citado. Diz ele que, aspas, não há elementos seguros sobre o regime de propriedade da terra entre os palmarinhos. Cabe conjecturar que as terras pertenciam à povoação como um todo. A plausibilidade da hipótese provém, em primeiro lugar, do fato de que os negros traziam da África uma tradição de propriedade coletiva da terra. Em segundo lugar, uma vez que o esgotamento do solo e razões de segurança determinavam periodicamente a mudança de toda a povoação para outro sítio, não teria sentido a propriedade privada da terra com todos os seus atributos, como compra e venda, sucessão, etc. A dupla verificação de que Palmares transformou-se em uma sociedade agrícola e que produzia para toda a comunidade, leva-nos a outro nível de análise e reflexão. Quais as modificações estruturais significativas no interior da República ao passar de simples ajuntamento seminômade de um punhado de ex-escravos para uma república com território fixo pela necessidade da produção estável para alimentar a comunidade. Além da necessidade da formação de um Estado e de um governo, como veremos depois, foi necessária a criação de uma força militar que resguardasse de ataques de fora a produção coletiva, a vida e a segurança dos seus habitantes. Para acudir à segurança de um número tão considerável de pessoas em um território tão grande, necessitavam desenvolver uma técnica militar, estabelecer um sistema defensivo eficaz que assegurasse o sossego dos moradores. O exército aumentou consideravelmente. Iniciaram a construção de fortificações, paliçadas, plataformas, tudo visando a sua defesa. Esse exército era comandado pelo Ganga Muissa e bem armado. Suas armas eram arcos, flechas, lanças, produzidas pelo setor artesanal da República e armas de fogo tomadas das expedições punitivas,
dos moradores vizinhos ou compradas daqueles com os quais os palmarinos mantinham relações. Evolui o segmento militar por isto mesmo, adquirindo uma função importante na área do domínio político. Daí o aparecimento de uma espécie de casta militar. A guerra de movimento, sustentada por outros quilombos menores, não pode ser continuada em Palmares. As guerrilhas foram transformadas em operações de envergadura que, depois de realizadas, tinham um local fixo para votar. O nomadismo inicial dos palmarinos, possível numa sociedade recoletora, foi substituído pelo sedentarismo. À medida que as atividades agrícolas se desenvolviam, iam sendo transformadas as técnicas e táticas militares para a defesa do patrimônio coletivo. É, por outro lado, essa fração, o segmento militar, adestrado para defender o patrimônio coletivo, que irá se revoltar contra a capitulação de Ingangazumba. É interessante notar este fato. O aparelhamento militar de Palmares não foi estruturado para defender um tipo de propriedade privada, mas, pelo contrário, para defender as vidas e a propriedade da República no seu conjunto. Daí ter se insurgido, através de Zumbi e outros componentes desse segmento, contra a capitulação de Ingangazumba, que significava a destruição de toda uma estrutura comunitária. Neste particular, o general Zumbi, ao se insurgir contra a ação capitulacionista de Ingangazumba, estava representando os interesses de toda a comunidade da República ameaçada de voltar ao status anterior de escravos. Este tipo de economia levará também a que não se corporifique um direito de propriedade definido. Os crimes que eram punidos severamente através de um tipo de direito consuetudinário eram o adultério, o homicídio e o roubo individual. O casamento por seu turno era feito sem nenhum ritual significativo ou solenidade maior. A prática da magia também era comunitária, não existindo um feiticeiro com função específica do controle do sagrado. Desta forma, ao que se pode deduzir, os atos religiosos deviam ser também uma comunhão coletiva com o sobrenatural. Usando os palmarinos elementos do catolicismo, deviam ter transformado em mitos aqueles santos do agiológico católico. Entretanto, as informações que se tem não possibilitam detalhes maiores. Quanto ao sistema monetário, pelo que apuramos, não havia moeda metálica em Palmares. Na parte da administração pública, podemos ver no cimo da pirâmide o rei que exercia poderes absolutos. Em seguida, o conselho, com representação dos chefes dos diversos quilombos, os quais decidiam de forma autônoma nos seus respectivos redutos isoladamente, mas em conjunto quando o assunto envolvia problemas de relevância para os destinos da comunidade, como a guerra e a paz. A escolha do rei era eletiva. Em casos extremos, havia pena de morte, como, por exemplo, no caso de Ingangazumba. O problema da estratificação devia ser complexo. Os seus dinamismos, através da mobilidade social horizontal e vertical, se podia medir pela passagem de um membro ou grupo de um extrato para outro, horizontalmente, de um campo para outro, ou da república para outro local através da fuga. Do ponto de vista de mobilidade vertical, podemos citar o exemplo dos escravos da república, que podiam ascender ao nível de membro livre de Palmares se trouxesse um cativo de fora para o núcleo. Da mesma forma, parece-nos que as mulheres ascendiam socialmente quando casavam-se com algum chefe de quilombo ou comandante militar. Quanto aos jovens, não temos nenhuma informação de qualquer rito de passagem que os incorporasse à comunidade. O certo é que toda a dinâmica da estratificação era feita a nível de segurança e estabilidade dos seus membros em relação à sua situação no conjunto da comunidade, fugindo, por isto, de qualquer semelhança com os tipos de mobilidade existentes numa sociedade competitiva. Quanto ao nível e tipo de interação da comunidade palmarina com moradores da região ou com a estrutura de poder colonial, podemos dividi-lo basicamente em três. 1. Interação conflitiva. 2. Interação competitiva. E 3. Interação pacífica.
o conflitivo deve ter sido mais frequente, especialmente a nível de enfrentamento militar. Os choques, as guerrilhas, as batalhas defensivas, as escaramuças para rápido de víveres, negros ou mulheres, tudo isto foi uma constante neste nível de interação. O competitivo seria caracterizado pelas relações com moradores locais. Essas relações não chegavam a nível de conflito, mas situavam-se no nível de competição. Havia certamente um pacto formal, não a nível de consciência, que neutralizava o conteúdo das mesmas através da troca de interesses, o estabelecimento de um escândalo muitas vezes compulsório para aqueles que não podiam defender-se da força militar de Palmares. Aquilo que Rocha Pita chamava trocar o cabedal pela honra da parte dos proprietários locais, talvez exemplifique este tipo de interação, ou seja, uma relação competitiva acobertada por um pacto de interesses. Quanto à interação pacífica com as estruturas de poder colonial, parece-nos que foi excepcional, podendo dar-nos como exemplo apenas o envio de uma embaixada que, em 1678, foi a Recife parlamentar a paz com o governador da capitania, o recém-nomeado Aires de Souza Castro. Na ocasião, foi acordada a paz entre as autoridades coloniais e a República de Palmares, tendo a sua embaixada sido recebida a nível de representatividade plenipotenciária. O governador mandou que fosse tomado por termo as deliberações e encarregou um sargento-mor do texto de Henrique Dias, que se sabia ler e escrever, de seguir para os Palmares, em companhia dos negros, para comunicá-las ao rei Gangazumba e aos seus auxiliares. O filho mais velho do rei, que não podia viajar, ficou no Recife sob cuidados médicos. Edson Carreiro. Poderíamos colocar também como tipo de interação cooperativa aquela que houve entre os colonizadores e os negros que, depois de aderirem à paz, se situaram no Cucaú. No entanto, ao que tudo leva a crer, essa interação ambígua tinha no fim um conteúdo mais conflitivo do que cooperativo, haja vista o final deste segmento palmarino em relação às forças do colonizador. Muito poderíamos falar, procurando destacar alguns aspectos da realidade social de Palmares. A falta de informações, os condicionamentos ideológicos que envolvem o assunto, porém, dificultam uma abordagem sistemática, somente como instituição permanente, equipes especializadas, o respaldo da comunidade negra e da opinião democrática se poderá iniciar e concluir este trabalho. Trabalho que não é acadêmico ou meramente de resgate da memória do zumbi, mas de reivindicação permanente para o futuro. Somente se instituirmos com uma abordagem que signifique o encontro dos fatos do passado com o presente, objetivando-se um novo futuro para o negro e para a sociedade brasileira, naquilo que ela tem de mais representativo pela dinâmica do seu trabalho, tais estudos se justificam. Achamos por isso que é hora de terminar. Antes, porém, queremos levantar um problema que ficará apenas a nível de reflexão para a discussão posterior. A República de Palmares teria sido uma nação? Antes de colocarmos alguns elementos teóricos, queremos dizer que mesmo aqueles autores que abordaram o assunto no passado jamais viram Palmares fora de uma visão deformada, isto é, como um movimento divergente na formação da nação brasileira, e por isto mesmo, sem possibilidades de uma evolução interna independente. Em razão disto, Euclides da Cunha chama Palmares de grosseira odisseia, o mesmo fazendo Nina Rodrigues, quando afirma que a sua destruição foi um relevante serviço prestado pelos bandeirantes da civilização. Todos elogiando os bandeirantes pelo feito, esses arautos da unidade nacional, entre aspas. Mas, de um parâmetro científico, esta visão chauvinista teria razão? Parece-nos, pelo contrário, que Palmares teve todas as condições de ser uma nação independente se, ao invés desses chamados civilizados escravocratas, tivesse mobilizado todo o seu arsenal repressor contra ele, deixasse o reduto da Serra da Barriga
desenvolver as suas instituições internas e aprimorar a sua dinâmica econômica e social. Mas a história não se faz sem contradições, muito pelo contrário. Ela faz parte inerente das leis sociológicas que determinam a dinâmica dos grupos e classes e comunidades. Por isso, Palmares foi destruído, não por ser uma ameaça à civilização, como quer Lina Rodrigues, mas pelo contrário, por ter sido uma ameaça à sociedade escravista que a rodeava. O que é uma nação na sua definição clássica? Aspas. Nação é uma comunidade estável, historicamente formada, que tem sua origem na comunidade de língua, de território, de vida econômica e com formação psíquica que se manifesta na cultura comum. Nesse nível de raciocínio, o que pensarmos de Palmares? Poderíamos vê-lo abstraindo-se o fato de que era um movimento separatista e, por isto, destinado a ser esmagado pelos nossos brios patrióticos? Vamos tentar apresentar algumas razões que, supomos, podem iniciar a análise do ponto de vista que sugerimos exploratoriamente. A nível teórico, Palmares correspondia aos requisitos sociológicos, políticos e econômicos para ser considerado uma nação em formação? Porque, destaquemos este detalhe, o Brasil naquele tempo ainda não era país independente, tendo como nação mais contradições globais na sua extensão do que Palmares. O que levou Palmares a ser condenado e extinto foi, pelo contrário, a sua estrutura comunitária, que se chocava com o sistema baseado no escravismo colonial. Aqui nos parece é que está a chave do problema. Palmares era a negação pelo seu exemplo econômico, político e social da estrutura escravista colonialista. O seu exemplo era um desafio permanente e um incentivo às lutas contra o sistema colonial. Daí Palmares tem sido considerado um vale-a-conto de bandidos e não uma nação em formação, que estava desenvolvendo uma trajetória altamente dinâmica e desafiadora a todas as técnicas produtivas e estruturas de relacionamento social do escravismo. Desta forma, quando Ganga Zumba procurou um acordo com a estrutura opressora do colonialismo, entrando em acordo com seus representantes, a comunidade palmarina teve reservas de dinamismo interno para se colocar contra tal atitude e se reestruturar social, política, ideológica e militarmente para continuar a guerra. Zumbi, por isto, não apareceu por acaso, foi a síntese da capacidade de organização e de resistência da República. O seu herói símbolo, porque sintetizou na sua biografia, a biografia do povo que ele representou e pelo qual deu a vida. O historiador Clóvis Moura acaba de nos brindar uma importante contribuição para o progresso dos estudos palmarinos. Como de costume, passaremos agora ao debate da conferência de Clóvis Moura. E isso o faremos de duas formas. Poderão, os que o quiserem, dirigir ao conferencista perguntas por escrito. E também poderão, os que assim o quiserem, usando este microfone, tanto formular perguntas como questionar o orador. Está a palavra à disposição. Professor José Otádio, da Paraíba. da Universidade Federal da Paraíba. Perfeito. Eu quero, antes de mais nada, reiterar a minha homenagem ao professor Clóvis Moura, não só pelos seus estudos sobre Palmares, sobre o negro, como também por seus trabalhos sobre o Euclides da Cunha. Mas, a respeito, eu tinha aqui uma colocação, seguida de uma pergunta a fazer. Bem, a questão trata-se da seguinte. Tanto o senhor, como alguns dos expositores e debatedores presentes, têm se referido incessantemente à necessidade de estudar Palmares em nome da memória
essa expressão tem sido uma constante nesse seminário. E a ela tem pago tributo, inclusive, o nosso querido Décio Freitas. Eu pergunto, essa questão da memória, da preservação da memória nacional, da memória palmarina, encerrará uma colocação correta ou mesmo válida? Explico melhor. A expressão memória, e hoje se fala em memória arquitetônica, memória legislativa, memória parlamentar, está aparecendo agora na televisão até memória farmacêutica, ganhou força, como sabemos, a partir do livro de Franco de Oliveira, A Morte da Memória Nacional, e foi imediatamente encampada pelo autoritarismo militar no degradante período Médici. É nesse período exatamente que a expressão memória se oficializa e se incorpora aos estudos sociais brasileiros. Isso por quê? Me parece porque memória representa crônica, matéria parada, matéria morta, algo equivalente à tradição, sempre um fermento do autoritarismo e do conservadorismo. Quer dizer, a tradição é a lei antiga contra a qual Cristo se insurge. Naquela passagem onde ele diz, não vim trazer a lei antiga, mas a lei nova, e se insurge contra os vendilhões do tempo. Bem, tal como compreendi, nesse seminário não se tem em vista a rememoração de Palmares, ancorado no passado, mas a sua reconstrução, que possibilitasse os desdobramentos atuais de uma problemática onde o negro continua expoliado, não por ser negro, mas por ser pobre. Sendo o professor Clóvis Moura, como foi referido no início dessas considerações por seu colega Décio Freitas, uma expressão dessas ciências sociais, criticamente consideradas, e buscando ele próprio a inserir Palmares na dinâmica do processo histórico, não deveríamos, em seu nome, quer dizer, no nome dessas convicções e no nome de Clóvis Moura, não deveríamos, em seu nome, abolir deste seminário a palavra memória, com que se pretende colocar a história a reboque da indústria do lazer, substituindo-a por história, que pressupõe uma posição heterodoxa, crítica e atual em face da sociedade. Eram essas as considerações e também a pergunta, com minha homenagem às considerações. Professor Zé Otávio quase que concorda comigo em gênero, número e grau. Eu acho o seguinte, que nós temos, quando eu coloquei aqui na minha conferência, eu fiz questão de me referir a que não seria apenas um resgate da memória de Zumbi, um estudo de Palmares. Eu acho que eu estou praticamente de acordo com a forma como ele colocou, o resguardo que ele tem, a cautela que ele tem, e mostrar que se nós não colocamos esses estudos de uma forma dinâmica e com funcionalidade no processo de modificação da sociedade, né, ele se transforma em folclore, se transforma, de fato, naquilo que qualquer entidade com tradição, domínio e propriedade poderia endossar. E evidentemente que eu tenho a impressão que não é essa a intenção, não é essa a filosofia de quem está fazendo esse seminário, nem também da maioria daqueles que estão estudando o problema do negro no Brasil em algum momento. Evidentemente houve uma época, muito antes da colocação do Franco de Oliveira, em que se procurava muito estudar o negro também apenas como exótico, como memória exótica, e o folclórico era o que? Era o parado, era exatamente aquela parte de museu da história nacional. Agora me parece que como nós estamos fazendo esse estudo em relação a Palmares, não apenas a Palmares, eu acho que nós devemos estudar também uma série de outros movimentos históricos do Brasil, não é apenas para resgatar uma memória, mas para dar ao povo a historicidade, não é, que ele representa hoje, aliás, que ele representa hoje, e que essa historicidade é vamos dizer assim, níveis de tomada de consciência social histórica. Se nós não criamos aqui essa discussão para elevarmos o nível de consciência histórica, não é? Então, evidentemente, o professor tem toda a razão. Nós estamos aqui fazendo academicismo, estamos discutindo e dando exatamente
elementos para que as estruturas de poder se aproveitem e remanipulem esse trabalho que está sendo feito para colocar, talvez até o Palmares, Zumbi um dia, como um herói que precedeu o Duque de Caxias. E, evidentemente, não é essa a intenção nossa. Né? Nossa intenção é, pelo menos a minha, particularmente, do Décio Freitas, eu já posso até falar por ele, me parece que a nossa intenção é exatamente a elevação do nível de consciência histórica que transcende muito o plano da memória passiva, da memória morta, da memória de museu. Né? É como diz o Zé Honório Rodrigues, a história dos mortos, a história dos vivos. E é exatamente essa história viva que a gente tem que fazer. Ela contribui para a mudança social na medida em que ela é elemento de consciência social. Esse foi o episódio de estreia do podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL, CPGIS, Revista Crítica Histórica e do Programa de Pós-Graduação em História da UFAL, em parceria com o NEABI. Esperamos vocês nos próximos episódios. Axé!